Graça e paz, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Escola Bíblica Dominical, a lição número 8, baseado no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 5, onde a introdução diz: quando a adversidade é reconstruir. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na tua presença. Obrigado por ter nos abençoado todo instante. Obrigado porque tu nos garantiu a nossa salvação na cruz do Calvário. Perdoa os nossos pecados, nos ajude e nos abençoe nessa lição dessa manhã. Abençoa toda a nossa igreja, todo o ministério da mesa, abençoa o pastor Charles, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Irmão, nós vamos estar aqui estudando um pouco sobre o livro de Neemias, né? O nome Neemias quer dizer aquele que Deus consola. E o que a gente vai aprender um pouco aqui sobre Neemias? Neemias teve um desafio de reconstruir o muro de Jerusalém, uma vez que ele estava exilado, servindo como copeiro do rei Artaxerxes, né? E Neemias exercia muito bem a sua função ali, né? O destaque bíblico fala que Neemias ele era fiel e exercia sua função com zelo, servindo na corte real. Neemias possuía ali no palácio uma posição de destaque, porque copeiro não era somente aquele que servia ao rei ali como um garçom, mas era aquele que participava de tudo do rei, ou seja, era aquele até que antes do rei beber alguma bebida, né? Antes de comer alguma coisa, ele era quem experimentava, porque de tão confiante do rei que ele era, ele experimentava porque se caso tivesse envenenado, né, o rei não morria. Enfim, dentro disso aí tinha algumas regalias também, né? Porque tudo que o rei participava, ele participava, né? Onde o rei ia, ele estava ali servindo o rei. Mas Neemias estava dentro de um desafio muito grande, uma vez que seu irmão, quando chegou lá de Jerusalém, seu irmão Anani, um dos seus irmãos, lhe deu a notícia de que Jerusalém havia voltado ao cativeiro ao saber da real situação dos muros de Jerusalém, que encontravam em ruínas, e as circunstâncias que os judeus estavam vivendo. Ele percebeu que algo deveria ser feito. Estudando um pouco sobre Neemias, nós descobrimos que Neemias ele viveu mais tempo ali junto com o rei Artaxerxes do que mesmo viveu com o povo de Jerusalém. Mas ele tinha um amor muito grande por aquele povo, que era o seu povo, né? E ele resolveu clamar a Deus e pedir força a Deus para ele ir lá para ser o cabeça para reconstruir aquele muro. E em uma das suas orações, Noemi falou assim: o estado em que se encontravam os muros de Jerusalém fez com que Neemias sentasse e chorasse aos pés do Senhor. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, Neemias não chorou só algumas horas.
ele chorou alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então houve realmente ali um clamor, né, pela uma necessidade que o povo padecia. Ele se colocou aos pés do Senhor em uma profunda oração de humilhação e súplica. Na comunhão com Deus, Neemias toma para si o compromisso de reconstruir as muralhas de Jerusalém, que por anos ficaram no chão. Queridos, isso aqui já nos mostra que muitas coisas que vêm para a gente fazer, às vezes nós não buscamos em Deus e nem nos colocamos à disposição de fazer. E Neemias sabia que aquela cidade, aquele povo sem os muros, era sinal de que o muro dava um respeito, né, para que os invasores não invadissem a cidade. O muro era sinal de barreira, o muro era sinal até de honra. Uma cidade sem muro, ela ficava vulnerável aos seus inimigos, né? E os inimigos de Jerusalém derrubaram os muros de Jerusalém. Fazendo um apanhado do texto bíblico de Neemias, nós descobrimos que Neemias orou 8 vezes pela construção do muro. E descobrimos também que dentro disso tudo, Neemias era um grande patriota. Ele sentia como se ele estivesse em Jerusalém, sofrendo com aquela amargura, com aquela falta de desonra que o povo estava passando. Falta de honra, né? Porque os muros estavam no chão. Aí o autor aqui da lição diz assim: quantas vezes você passou por situações que estavam fora do seu controle? Ali no momento, só Deus mesmo para abençoar Neemias, porque ele estava numa terra que estava a uma distância de 1.500 quilômetros, né? Onde ele estava cativo, onde ele estava lá servindo ao rei Artaxerxes. E o que ele poderia fazer? É claro que ele foi lá, sentou com o rei, conversou com o rei, planejou toda aquela história, né, para a reconstrução do muro, porque ele sabia que Deus estava incomodando para que ele fosse até Jerusalém para reconstruir os muros. Isso nos traz uma lição muito grande, porque é uma lição também que Neemias tomou para si, uma lição de uma pessoa que começou a se organizar. Tanto é que o rei perguntou a ele com quantos dias que ele iria reconstruir os muros. E ele datou para o rei em 52 dias. Querido, mas dentro daquilo dali também, Neemias, ele tinha adversários. A Bíblia fala que ele teve ali como seus adversários 2 homens, Sambalate e Tobias. Então, a gente já sabe que nada na nossa vida é fácil, né? Por isso que Neemias orou 8 vezes ao Senhor. É relevante observar os ensinamentos de Neemias para nossas vidas. Diante da adversidade, Neemias estava vivendo um sofrimento pelo seu povo. Ele entrou na presença do Senhor, não pedindo por socorro no mesmo instante. Todavia, ele iniciou sua oração adorando e prestando culto a Deus. Conforme Neemias 1:5, o Senhor, Deus dos exércitos, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Assim, como Neemias, precisamos reconhecer que somos criação de Deus
e a ele devemos honra e glória. Então, Neemias, primeiro, ele honrou o Senhor, né? Nas suas orações de súplica, ele tinha um compromisso ali de clamar ao Senhor e entender que só Deus iria dar condições de ele reconstruir os muros. E a Bíblia também menciona que foram 142 anos de destruição. 142 anos de destruição estava aquele povo. Então, quanto que aquele povo padecia, né? Mas outro ato interessante também é que Neemias, além de clamar a Deus, ele também clamava, mas se sentia alegre. Olha só, querido, muitas das vezes nós não conseguimos expressar tamanho sofrimento pelo qual nós passamos, a alegria que nós temos em Deus, né? Davi, no Salmo 28, ele diz assim, ó, quando ele clamava a Deus, em meio aos seus problemas também, pedindo socorro, ele louvava o Senhor, até com cântico. Ele falava assim, ó, o Senhor é minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda. E meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos, né? Então, jamais nós devemos, mesmo em meio aos nossos desafios, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E uma das características de Neemias era agradecer a Deus pelos desafios. Na confiança em Deus foi que Neemias pôde enxergar com os olhos da fé que, apesar das adversidades e dos desafios que ele tinha pela frente de reconstruir o que estava destruído, ele sabia que o Senhor estava à frente, dirigindo seus passos e dando a vitória. Nós nunca devemos entrar numa batalha já pensando em derrota, né? A batalha deve ser a todo instante já com um final feliz, um final de vitória. E Neemias, quando ele começou a orar ao Senhor e se organizar para ir até Jerusalém, para reconstruir o muro, ele já sabia que ele iria lá fazer a sua função aos pés do Senhor e ia vir com a vitória, né? Então, em nossas vidas, muitas vezes ficamos sentados chorando pelos problemas que as circunstâncias da vida nos trazem e não nos levantamos para fazer algo específico. Olha só, não adianta a gente se lamentar, né? Salomão, num dos seus provérbios, ele fala assim, ó, tudo que vier às mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não haverá obras e nem projetos. Meus irmãos, o que a gente tem a tirar dessa lição aqui é que, em meio à tristeza percebida até mesmo pelo rei Artaxerxes, né? Neemias sabia que ele tinha um compromisso nas suas mãos, que era lá de reconstruir os muros com muita diversidade, saindo da onde ele estava, da sua zona de conforto, e isso nos traz uma lição tão grande. Primeira lição é que nós devemos sentir o que as pessoas estão sentindo para nós podermos clamarmos a Deus. Olha só, o rei Artaxerxes, no mesmo instante, percebeu que Neemias estava triste enquanto o servia. Nós já começamos o texto falando, a lição dizendo que Neemias servia ao rei com alegria, mas no momento que o irmão dele chegou com a notícia dizendo que os muros estavam no chão e que o povo estava sofrendo,
estava vulnerável, Neemias começou a servir ao rei, já não mais com alegria, mas com tristeza. Aí o texto está dizendo aqui, Neemias, mesmo sendo cativo, Neemias era fiel ao rei e exercia seu trabalho com alegria, com aflição em seu coração e o sofrimento pelo seu povo. Quanto ao fato de a cidade de Jerusalém estar destruída, Neemias não conseguiu esconder os seus sentimentos, e assim o rei viu a tristeza em seu rosto e se importou com a sua dor. Quantas vezes nós deixamos de sofrer com o próximo e deixamos até de orar com o próximo, porque achamos que aquela carga ali, pelo que o próximo está passando, não nos pertence. Enquanto que a Bíblia fala que nós devemos ajudar a carregar as cargas uns dos outros. Aí, Deus iluminou a vida de Neemias. Neemias assumiu uma atitude, pediu ao rei por sua benevolência para que ele pudesse ir à cidade onde seus pais estavam enterrados, em Judá, objetivando reconstrução, conforme Neemias 2:5, se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Com a permissão do rei Artaxerxes, Neemias parte para cumprir o plano da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Aprendemos com Neemias que uma vida de oração ativa envolve diretamente atitudes, planejamento para reconstruir o que está destruído. Agora nós vimos aqui dos adjetivos brilhantes na vida de Neemias, uma vida de oração, né? E a oração como sendo chave da vitória, nós vimos aqui também alguns impedimentos. Já percebeu que muitas vezes, quando começamos a colocar um plano em ação, surge algo que nos tira o foco, ou até mesmo que nos impede de continuar por completo a realização do nosso projeto? Quantos de nós não concluímos nossos objetivos só porque obstáculos aparecem à nossa frente, né? Se nós começarmos a enxergarmos os obstáculos, nós não vamos a lugar nenhum. Não é isso? Quando Neemias, no capítulo 2, versículo 19, diz: mas quando Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Né? Aí aprendemos com Neemias que não devemos nos intimidar. Sempre surgirão obstáculos. Queridos, isso é uma grande lição para nós. Se nós queremos reconstruir algo em nossa vida, casamento, emprego, dignidade, parar de ter algum vício, isso tudo é uma reconstrução em nossas vidas. Nós vamos ter sempre algum obstáculo. Sempre vai ter obstáculo, sempre vai ter desânimo, né? Mas nós temos que ter em nossas vidas uma missão a cumprir. E Neemias tinha. Só que esses obstáculos, Neemias teve um grande cuidado. Ele não bateu de frente com esses homens. Jamais. Ele sabia que aquilo dali era uma batalha. Mas ele teve um grande cuidado de colocar essa batalha exclusivamente na mão de Deus. Não adianta a gente se rebelar, achar que nós somos, que temos que nos exaltar. Não. Achar que nós somos
o melhor de todos, somos o poderoso? Não. Ele colocou tudo nas mãos de Deus. E isso nos traz uma lição muito grande. E quando ele colocava isso na mão de Deus é porque ele intensificava a sua oração, né? Neemias intensificava a sua oração, pedindo força e livramento a Deus. Dessa mesma forma, nós sabemos que a reconstrução dos nossos muros não será concluída sem desafio. Se você está com desânimo de orar, tira esse desânimo agora em nome de Jesus. Sem desafio você não tem vitória, tá? Pelo contrário, devemos estar prontos para enfrentar obstáculos do dia a dia. Foi exatamente isso que Neemias fez. E apesar de todas as lutas, a obra da reconstrução do muro foi concluída em 52 dias. Olha só, queridos. Olha como que Deus vai na frente quando nós começamos a orar. Ele vai na frente e eu tenho certeza, como a expressão bíblica da leitura que nós fizemos na Bíblia com relação a essa história linda aqui da reconstrução dos muros, né? E eu fiz um apanhado ali e muitas pessoas começaram a ajudar Neemias, ao ponto de um homem largou todos os seus afazeres juntamente com as suas filhas e literalmente colocaram a mão na massa e pegaram um trecho do muro também para construir, ele e suas filhas. Então são coisas que Deus prepara para nós, se nós colocarmos tudo na mão de Deus. Agora vamos finalizando, né, essa grande vitória aqui, como devemos, como resultado de tudo isso. Como você tem construído os muros da sua vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física e emocional e das finanças? Chorando e se lamentando, ao exemplo de Neemias, para se lamentar, tome uma atitude, né? A exemplo de Neemias, pare de se lamentar, tome uma atitude. Ele tomou atitude, ele andou 1.500 quilômetros para ir lá reconstruir um muro em nome do Deus vivo, a qual ele estava clamando. Se alegre no Senhor. Olha só, no meio da dificuldade você se alegrar, né? É uma grande lição também, pois somente Ele nos fortalece. A alegria do Senhor é que nos mantém motivados. Não vá com lamúria, mas vá já confiante na vitória, e alegre, e cantando. O povo de Israel já chegou a ganhar a guerra cantando, né? Na reconstrução do muro. Precisamos nos alegrar e celebrar a glória de Deus, independente da circunstância. Sejamos como Neemias, determinado. Não desanimamos e nem desistamos por obstáculos que venham a surgir. Desafio sempre aparecerão. Coloquemo-nos na presença do Senhor em constante oração. Procuremos sempre a direção do Senhor. Vivamos um relacionamento diário com Deus. Busquemos estar na presença de Deus sempre. Adoraremos, louvemos ao Deus dos céus. Amemos ao Senhor. Jamais devemos ficar distante de Deus. Jamais. Neemias teve esse grande cuidado de louvar e exaltar ao Senhor no momento em que vê esse desafio de grande amor da parte dele, que era reconstruir os muros de Jerusalém, onde seu povo estava sofrendo. Vamos ter isso em nossas vidas. Sofrer junto com o próximo. Amar aqueles que estão sofrendo, para nós clamarmos mais a Deus por soluções. Amém? Vamos orar? Deus tremendo, Deus altíssimo, obrigado pela lição que tu deixaste para nós no livro de Neemias. E que essa lição possa ser de grande valia para nós. E que venhamos cada dia mais reconstruir os muros de nossas vidas.
e que jamais nossas vidas possa estar derribada, possa estar caída, mas que venhamos estar sempre pronto, sempre em condições de avançar e ter uma vitória em nome de Jesus. Sabemos que a tua presença nos traz graça, nos traz alegria, assim como teve para Neemias. E em 52 dias ele foi lá e reconstruiu o muro para a honra e glória do nosso Deus. Que venhamos ser assim, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, que o amor de Deus venha completar no coração de cada um de vocês. Amém.